Uma boa noite a todos e todas. Mais uma vez estamos juntos em mais um webinar da Universidade Federal Fluminense, que busca detalhar e discutir um pouco mais esse direito do futuro, que é um futuro que muitas vezes a gente não se deu conta, mas que ele já chegou. E hoje o tempo nos remete a discutir um tema que já foi feito aqui anteriormente, em anos anteriores, mas que cada vez que a gente traz à baila a discussão, nós temos novos dados, novos estudos e novas perspectivas de interpretação. Então, o tema de hoje é inteligência artificial e propriedade intelectual. Vamos saber que aqui no nosso programa chamado Direito do Futuro, Cidadania, Carreira e Solução de Conflitos, nós temos esses debates envolvendo o direito digital, propriedade intelectual e outros temáticos, como o próprio direito da moda, que são ramos específicos que muitas vezes ao operador do direito ele tem que ter acesso através desses eventos que trazem, então, a atualidade em si, do que tem vindo sendo levado aos tribunais e, principalmente, sendo discutido no dia a dia de nós, então, enquanto operadores do direito. Então, com muita satisfação, que a gente chama aqui o nosso ex-aluno Marcel Madeira, que é um dos mediadores da noite de hoje, é advogado, bacharel em Direito. O Marcel se formou na Universidade Federal Fluminense, pós-graduado em Direito Digital, Gestão, Inovação e Propriedade Intelectual pela PUC Minas, e que vai estar aqui nessa noite me auxiliando junto à mediação do evento de hoje. Boa noite, Marcel. Boa noite, pessoal. Sempre uma honra estar aqui de novo, né? Eu que sou membro ativo desse projeto já tem, acho que 3 anos, se eu não me engano, 2 ou 3 anos. É sempre uma honra quando a professora Fabiane me chama para mediar, para participar de algum evento aqui. Também com os meus amigos, né? Posso dizer assim, o Gustavo não conheço tanto assim, mas a Ana, principalmente, eu conheço bastante, que ela já foi minha chefe, eu já trabalhei com a Ana. E vai ser um evento excepcional, a gente está cercado de bons profissionais na área, pesquisadores principalmente, advogados que atuam na área. Com certeza vai ser um ótimo evento para a gente aprender bastante sobre essa questão de inteligência artificial, que está muito em voga nessa atualidade, né? Com várias questões aí envolvendo, enfim, ressurreição digital também, que é o ponto forte do Gustavo, e também a questão da propriedade intelectual, né? Como é que a gente vai lidar com essa questão de propriedade intelectual com a inteligência artificial? Pois é, e a inteligência artificial, ela está em tudo, e a gente sempre costuma lá no início do curso de Direito, né, Marcel, discutir que a norma nada mais é do que um produto de um fato social valorado num dado momento, e muitas vezes a gente não tem essa produção da norma, o que demanda uma jurisprudência, o que demanda um posicionamento dos tribunais, porque esses fatos sociais vão sendo ampliados. A propriedade intelectual, ela também precisa ser analisada sob essa nova ótica da inteligência artificial. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar, só para uma boa noite inicial, os nossos palestrantes da noite de hoje. Inicialmente, o Dr. Gustavo Fortunato. O Dr. Gustavo é advogado e professor, mestre especialista em propriedade intelectual. Boa noite, Dr. Gustavo. Boa noite, professora Fabiane. Para mim é um prazer estar aqui. Agradeço demais a você, ao Marcel, pelo convite e a todos que resolveram prestigiar aqui o nosso evento. Espero que vocês saiam daqui com inquietações, mais do que respostas. Com certeza, a gente sempre sai, né? Nós estamos aqui para dar todas as respostas, até porque nem os tribunais têm conseguido dar as respostas tão certeiras assim no nosso dia a dia. E, claro, temos aí a amiga do Marcel, que tenho certeza que vai estar brilhantando a noite de hoje, porque ela é advogada, professora e perita pós-graduada em propriedade intelectual, direito do entretenimento e mídia pela OAB de São Paulo, Ana Paula Borges Martins. Boa noite, doutora. Boa noite, Fabiane. Boa noite, Marcel. Super obrigada pelo convite. Também para mim é um prazer dividir essa mesa, inclusive, com meu colega Gustavo, né, o doutor Gustavo. Já nos conhecemos há muitos anos, colega de GEDAI, de pesquisas. E também agradeço a todos que estão nos acompanhando aqui, tanto ao vivo como depois no vídeo que vai ficar disponível.
Pois é, a doutora Ana Paula já antecipou aqui. Não se esqueçam que nós temos um canal no YouTube do programa de extensão. O programa de extensão envolve vários projetos. Um deles é o projeto Direito do Futuro, mas nós temos também o Cidadania Ativa e de outros professores também, vários projetos que congregam nesse programa de extensão. Então, não deixam de acessar o material que está lá. Temos material, inclusive, sobre a própria propriedade intelectual, sobre a LGPD, que ano passado exaurimos bastante questões a respeito, principalmente da aplicabilidade na administração pública. Então, tenho a certeza que é um arcabouço de pesquisa bem interessante também. Bem, sem mais delongas, Marcel, Gustavo, Ana Paula, eu só vou deixar 3 avisos administrativos para depois passar inicialmente a fala para o doutor Gustavo. Inicialmente, quero trazer aqui para vocês que nós estaremos colocando um link de um formulário para que vocês opinem, que vocês tenham a oportunidade de sugerir temas, que façam críticas, questionamentos, mas que principalmente façam o programa de extensão conosco, porque é de suma importância de que esse programa espelhe exatamente o que os nossos graduandos, os nossos graduados e toda a comunidade geral espera de nós, enquanto universidade, que é exatamente fazer com que estejamos juntos com essa comunidade debatendo temas tão sensíveis e importantes. Depois estaremos postando um link também de confirmação da sua inscrição, ou seja, da sua presença aqui. Para isso, você precisa confirmar a presença para que seu certificado, então, esteja liberado lá pela PROEX, pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense. Agora sim, sem mais delongas, passo a palavra para o doutor Gustavo, tendo a oportunidade, então, na noite de hoje, doutor Gustavo, de falar um pouquinho mais sobre propriedade intelectual e esse tema tão sensível. Agradeço mais uma vez a sua participação. Obrigado, professora. Bom, para a gente desenvolver essa conversa aqui, eu e a Ana, a gente alinhou uma ordem em que eu fiquei incumbido de passar uma parte mais teórica para vocês, para a gente apresentar alguns conceitos de propriedade intelectual e de inteligência artificial, né, para depois a gente seguir aí com um debate mais acalorado, como temos no momento, e todas aquelas coisas que a gente adora ver por aí das brigas envolvendo inteligência artificial. Né? Então, vou compartilhar aqui uma breve apresentação. Que eu pretendo a gente conseguir abordar isso da forma mais sucinta possível. Acho que a ideia não é entediar vocês com um monte de juridiquês. Então, realmente, é para a gente começar essa conversa da maneira mais agradável possível. Até porque nem tem muito juridiquês ainda, né, Gustavo? Verdade, verdade. Estamos carecendo de decisões. Ou não, né? Vamos ver. Bom, não vou nem perder tempo me apresentando, porque a professora Fabiana já fez isso, né? A Fabiana já fez isso por mim, então, para quê? Né? Vamos lá, qual que é a ideia aqui? O que eu vou tratar com vocês? Então, Gustavo, eu não lhe falei dos seus livros. Pode apresentar seu livro, porque é importantíssimo que o nosso público conheça, nem que seja agora ou ao final, tá? Não, sem problema. Mas eu falo deles no final, então, para a gente não interromper o fluxo aqui. Então, o primeiro ponto, a gente vai falar sobre propriedade intelectual, então, passar alguns conceitos bem básicos para vocês, com ênfase especial em direitos autorais, que eu acho que a grande parte dos debates ligados à inteligência artificial vem justamente da relação entre inteligência artificial e direitos autorais. Em seguida, vamos passar alguns conceitos bem básicos de inteligência artificial, porque eu sou advogado, eu não sou programador, então se eu quiser me aventurar aqui a falar para vocês sobre detalhes de inteligência artificial, isso aqui vai ficar péssimo, né? E por fim, a gente começa a olhar ali os reflexos jurídicos, né, da nosso tema de principal mesmo, né, que é essa relação entre a propriedade intelectual e a inteligência artificial. Então vamos lá, o que é a propriedade intelectual, afinal de contas? Que bicho é esse? A propriedade intelectual ela é um ramo que protege as criações do intelecto humano. Então, basicamente, a gente tem essa categoria de bens intangíveis, né, ou seja, que eles não podem ser pegos, mas você pode falar assim, mas Gustavo, mas a gente tem um quadro, a gente tem um celular, são coisas que a gente pode pegar. Sim, a gente pode pegar no suporte, na manifestação física deles, mas os conceitos em si, as criações intelectuais em si, são um conceito abstrato. Né? Tanto é que um livro tem diversos exemplares,
né? Mas todos eles são iguais, todos eles têm o mesmo conteúdo. A obra protegida é aquele conteúdo, aquele texto, né? Os tipos de propriedade intelectual, a gente pode definir como propriedade industrial, que vai ter elementos como direitos de marca, patente, desenho industrial, né? E tô esquecendo alguém. Não. Que são aqueles direitos mais voltados realmente a uma abordagem mais comercial. Então, a marca é aquele sinal que, no Brasil, é visualmente perceptível, que permite que você identifique um produto ou serviço, né? Então, o que a gente tem, não falta são exemplos de marcas por aí, como iPhone, Amazon, né? Para citar algumas delas. A gente tem as patentes que acabam se desdobrando. A gente tem uma patente de invenção, uma patente de modelo de utilidade, né? Que é uma solução técnica para um problema técnico. Então, você criar ali algo do zero, né, que é uma invenção, ou você aperfeiçoar algo que já, uma invenção que já existe, por meio de um modelo de utilidade, né? O desenho industrial, ele é aquela forma plástica de um produto, né? É bem comum a gente ver nesse sentido a indústria dos móveis, né? Designers diferentes para objetos como cadeiras e mesas, tudo isso acaba protegido por desenho industrial, bem como às vezes uma modelagem de estampa vai entrar nessa categoria. O segundo ponto, que a gente vai aprofundar um pouco mais, então eu vou passar mais rapidinho aqui, são os direitos autorais, né, que é a proteção das criações artísticas, científicas e literárias. E por fim, a gente tem os sui generis, né, que são aqueles que não cabem nem na industrial, nem na autoral, então a gente acaba fazendo um bem bolado ali, que coloca ali conhecimentos tradicionais, topografia de circuito integrado, meu Deus, eu esqueci dos produtos alterados geneticamente. Cultivares. Meu Deus. Cultivares, isso, obrigado, gente. Me fugiu a palavra ali, então que bom que vocês estão aqui para me ajudar, né? E qual que é a grande finalidade dessa propriedade intelectual? Por que é importante a gente proteger isso? Né? Ele é um direito de exclusividade que o Estado confere às pessoas que desenvolvem essas atividades intelectuais em troca, né, do conhecimento. Então, eu dou esse direito de exclusividade que gera um diferencial competitivo. É muito comum a gente ver isso, principalmente nas questões de propriedade industrial, né, as marcas e principalmente as patentes aqui, acho que são um excelente exemplo disso, em que você tem um monopólio temporário desses direitos e em troca você avança, né, no mercado. Você cria umas possibilidades para você, tanto de licenciamentos quanto de cessão, e em troca o Estado confere isso esperando que você ajude no progresso do conhecimento da sociedade. Então, um caso muito famoso nisso aí foi das vacinas, né? Foi os casos a patente farmacêutica sempre é muito forte nesse sentido. Total. Então, assim, a gente tem que ter em mente que a regra, quando a gente fala em propriedade intelectual, é o domínio público. Esse é o destino final de todas essas criações. O que a gente faz como forma de incentivar essas criações é a concessão do monopólio temporário. Ok? Então, vamos lá. Então, o que são os direitos autorais? Que bicho é esse que a gente tanto ouve falar, está sempre na mídia, cada 2 semanas a gente tem que alguém plagiou alguém, ou alguma coisa do tipo, assim, é frequente, né? Como eu já adiantei para vocês, o direito autoral ele tem uma função de proteger as criações artísticas, científicas e literárias, algo definido como as criações do espírito humano, o que eu acho que já é bem interessante da gente pensar, né, quando entrar nessa questão da inteligência artificial em si, né? O que seria uma criação do espírito humano? Para a lei de direitos autorais, o autor ele é só a pessoa física, outro ponto que merece uma atenção aqui no nosso debate. E qual que é o benefício conferido aos artistas por conta desse monopólio temporário que a gente comentou? São 2. Existe um direito moral e existe um direito patrimonial. O direito moral ele é associado à questão de personalidade do autor. A gente entende que quando o artista manifesta aquela obra, ele fixa ela num suporte, ele tem uma extensão da personalidade dele, ele tem ali a expansão da visão dele. E por isso ele é conferido esse direito moral, que é o direito de ter o nome dele associado à obra, é o direito de não permitir que as pessoas modifiquem, e uma série de outros. Do outro lado, a gente entende que existe o aspecto patrimonial, ou seja, o valor de mercado dessas criações. Nesse valor de mercado, a gente tem o direito de reprodução, adaptação e distribuição.
O domínio público, ele vai incidir apenas sobre a figura dos direitos patrimoniais, justamente por ter esse elemento econômico. Já os direitos morais, por estar atrelado à questão de personalidade, eles são perpétuos. Então você sempre vai precisar atribuir a autoria, você sempre vai precisar ter esse cuidado, né, de reconhecer as criações que aquelas pessoas desenvolveram. O direito autoral, diferente, por exemplo, da propriedade industrial, ele independe de registro. Então, aquilo que eu falei para vocês, uma vez que o artista ele fixa isso num suporte tangível ou não, né, ou seja, se ele pinta uma tela ou ele faz o desenho num arquivo de computador, ele já tem a proteção autoral. A nossa lei confere a partir dessa exteriorização. Então, você independe de registro, mas existe a possibilidade. Para que serve um registro quando a gente fala de direitos autorais? Ele tem uma finalidade única e simplesmente de comprovar a anterioridade. Então, se a gente for discutir em juízo uma questão envolvendo direitos autorais, a gente vai ver quem foi que criou primeiro. Então, a pessoa que plagiou, ela vai ter uma data X em que ela começa a usar. Se eu consigo comprovar um uso anterior, a questão, em tese, se resolve. Né? Esse registro ele tem somente essa função, né? Comprovar isso. Se eu apresento um registro feito ali, só para a gente seguir os trâmites da lei na Biblioteca Nacional, com uma data de 27 de setembro, e aí a Ana vai lá e apresenta que ela tem um arquivo de computador com a data de 15 de maio, meu registro não serve para absolutamente nada. É diferente da propriedade intelectual, em que você tem ali o registro, ele dá a força de fato para você reprimir outros usos. Né? E por quanto tempo a gente protege esse direito? Ele é protegido por toda a vida do artista, mais 70 anos, contado do 1º de janeiro do ano subsequente ao lançamento, à criação da obra. Ou seja, se aqui durante essa aula a gente eu criar um desenho, e acabando essa aula eu cair morto aqui, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, começa a contar o prazo de 70 anos. Ok? Então, esses são os pontos iniciais para a gente começar a conversar sobre direitos autorais e a gente pensar nesses elementos que a gente comentou a partir da figura da inteligência artificial. E o que é uma inteligência artificial? Né? O que é uma inteligência artificial generativa? Uma inteligência artificial nada mais é do que um campo da ciência da computação que desenvolve sistemas de algoritmos que são capazes de executar tarefas que exigiriam a inteligência humana. Né? Esse é basicamente um reconhecimento de padrões, resolução de problema, aprendizado, e eles podem se dividir em diversas formas. Dentre elas existem, sim, as inteligências artificiais generativas. Uma inteligência artificial, basicamente falando, no conceito mais basilar dela, né, ela é desenvolvida para executar tarefas muito específicas. Né? Então, ela serve para questões de catalogação, classificação, às vezes uma tradução automática, coisas assim que vamos dizer assim, que são um pouco mais rudimentares, né? Um trabalho muito mecânico. Você coloca para ela fazer a função e ela executa exatamente aquela função que foi estabelecida para ela. Já nas inteligências artificiais generativas, ela gera um conteúdo a partir de instruções que você passa. Então, ela não vai simplesmente você passar uma informação, ela vai catalogar aquilo e te entregar um resultado. Não, ela começa a realizar umas atividades muito específicas com o que você entrega. O resultado não está atrelado aqui a uma simples questão de... desculpa, gente, estão me ligando aqui. Já desliguei aqui. Há uma questão de simplesmente processamento daqueles dados. Então ela começa a gerar um conteúdo autônomo, a gente começa a inserir um prompt ali e ela desenvolve de fato imagens que vão além daquilo que a gente consegue perceber. Por exemplo, eu que tenho uma utilização extremamente limitada de uma inteligência artificial generativa de ilustração, por exemplo, o resultado que ela geralmente me entrega não tem nada a ver com aquilo que eu poderia imaginar que seria entregue. Então, eu penso uma coisa, ela desenvolve outra completamente. Mas isso porque eu sou péssimo em fazer prompt. Eu não tenho essa habilidade e vai demorar para eu conseguir. Então, essa inteligência, como é baseada em redes neurais, né, ela usa essas aplicações para geração justamente desse
conteúdo que, por mais que exista uma interferência humana, o resultado final é totalmente da máquina. Né? Falta aquela previsibilidade que o autor tem quando ele vai criar uma obra artística. Por exemplo, se eu vou desenhar alguma coisa, eu penso que eu vou desenhar, claro que dentro das minhas limitações, eu dificilmente vou chegar naquilo que eu imaginei, mas existe ali uma relação direta entre o que eu imaginei e o que exatamente foi entregue pela máquina. O que foi entregue pela minha habilidade manual, que às vezes não acontece com relação à máquina. Então, aqui eu trago um breve resumo sobre essa distinção entre elas, né, que é justamente a criação desse conteúdo original, ao invés de realização de tarefas delimitadas ali pelo sistema que você desenvolve. E quais são os usos e polêmicas dessa obra? Por que a gente tem essa confusão, esse caos, essa gritaria, essa destruição envolvendo inteligência artificial? Ela vai se rebelar contra nós? A Skynet vai nos exterminar? Talvez, não sei. A gente ainda está muito no começo dessa discussão para poder bater o martelo. Mas vamos lá. O que a inteligência artificial generativa ela faz de interessante quando a gente olha pela perspectiva do direito autoral? São os usos criativos. E a gente costuma pensar muito fechado em ChatGPT ou Midjourney, mas a inteligência artificial ela já consegue executar tarefas na maioria dos setores dentro da indústria criativa. Né? Por isso que a gente vê tantos problemas aparecendo. Então, artes visuais, a gente já consegue pensar em pinturas, esculturas, o design. Né? Só para dar exemplos aqui, a gente tem sistemas como o DALL-E, o Deep Dream, o Midjourney, tá? E uma outra série de sistemas que fazem uso de artes visuais. Então, aquilo que a gente costuma ver na mídia, que a gente costuma muito falar do Midjourney, ele é só uma das ferramentas. Tem diversas ferramentas. Para vocês terem uma ideia, numa notícia recente que foi lançada, o Midjourney já produziu mais imagens em 1 ano e meio de operação do que nós produzimos com 150 anos de registros fotográficos. Desde a criação da máquina fotográfica até agora, a gente gerou menos imagens do que o Midjourney já gerou em 1 ano e meio. O que nos leva a muitos questionamentos com relação aos direitos autorais. Na música, a gente consegue trabalhar com composições, interpretações, mixagens, também uma série de aplicativos que já desenvolvem isso, como o Aiva, o Magenta, o Upper Music. Existe um projeto de uns americanos, se eu não me engano, em que eles pretendem criar, por inteligência artificial, todas as linhas rítmicas possíveis das músicas. E aí? Como é que vai ficar? Ambiciosos, né? Bem ambiciosos. Bem ambiciosos. Mas com o processamento da máquina, será que é tão difícil assim? Sim. Né? Conseguir pensar todas as combinações que a gente pode executar de harmonias. E qual é a consequência que a gente tem a partir dessas criações? Né? A literatura, eu acho que o grande exemplo aqui, a gente pode pegar o ChatGPT para geração, tradução, revisão de textos. Esse é o que está no hype. Acho que basicamente todo mundo aqui já deve ter usado ou usa com certa frequência. Eu devo admitir que eu uso com uma certa frequência para revisar textos e coisas assim. Filmes, a gente também já consegue gerar animações, edição de vídeo em tempo real por inteligência artificial. Em maio, eu e a Ana, a gente estava na Filmicon, é isso, né? Filmicon, e lá tinha o anúncio de uma ferramenta de inteligência artificial para edição e tratamento dos vídeos, em que você podia gravar o teu vídeo normal, aí aparecia numa tela todo o texto que estava sendo falado ali, você podia editar simplesmente apagando aquele pedaço do texto que você não ia usar. E o vídeo automaticamente já era editado para ficar certinho, sem mostrar nenhum corte. E a alteração no vídeo também, né, Gus? A alteração... pessoa aparecia falando, aí quero alterar essa palavra. Aí a pessoa aparecia falando a palavra que tinha sido alterada, assim. Então, assim, e isso só para citar alguns usos. A gente pode falar ainda de arte generativa abstrata para criação de arte plástica, interativa, e para jogo, então. É uma indústria que só tende a crescer. Ela só vai ganhar espaço e a gente tem que aprender a lidar com ela.
né? Então, quais Até são a os grandes própria, problemas? desculpe te Diga, cortar, professora. Gustavo, até a própria programação em si, né? Os códigos hoje em dia são gerados e verificados e sugeridos também pela inteligência artificial. Professora? Ih, caiu. Acho que ela caiu. Mas com certeza, essa questão dos sistemas tem um impacto direto, né, ao desenvolvimento dessas tecnologias, as validações. Cada hora a gente tem um aprimoramento, a gente tem novos sistemas sendo jogados no mercado. Então, vamos chegar finalmente aqui na questão dos reflexos jurídicos. Quais são os problemas para a gente pensar sobre a perspectiva dos direitos autorais quando a gente fala da utilização da inteligência artificial, né? Pela questão da autoria. Vamos lá, base do direito autoral. Como eu falei para vocês, o autor é a pessoa física, é a criação do espírito humano. Então, se a gente vai ter esse raciocínio, como é que fica o direito autoral criado por essas obras? A gente concede direito autoral a essas obras? Elas têm, de fato, uma proteção? A máquina é capaz de receber o status de autor? Se a gente entender que sim, a gente vai conceder todos os direitos autorais, todas as reservas de direitos morais e patrimoniais à máquina, como é que a gente vai contabilizar o domínio público? Qual que vai ser os 70 anos depois da morte, quando for desativado o sistema? Não, e até uma questão que você já tinha falado antes, né, que eu sempre penso a respeito tanto de inteligência artificial voltada para propriedade intelectual, como inteligência artificial num todo, né? A gente sempre vai falar aquela coisa, mas a inteligência artificial ela tem que ter um input, ela vai gerar o output a partir do input, e aí o input normalmente vai ser uma pessoa, né, a não ser que ela tenha uma questão de machine learning, dela aprender ele sozinho e tudo mais, e aí, no caso de direitos autorais, legal, teve o input, mas aí se ela tiver 1000 inputs, 1000 pessoas diferentes fazendo input, você vai fazer esse fracionamento entre 1000 pessoas, por exemplo, para gerar uma obra, alguma coisa do tipo. E aí, no caso da questão patrimonial, para quem que vai esse dinheiro? Você vai fazer, sei lá, meio que um crowdfunding da vida para receber esse dinheiro? Como é que vai ser essa situação, né? Pois é. Professora Fabiane. Desculpa, acabei caindo aqui, que está começando a chover, ventar, aquelas coisas que o Brasil está passando no dia de hoje, né? Eu sei onde vocês estão em São Paulo? Está chovendo granizo aí? Eu estou em Curitiba. Tá em Curitiba também está debaixo d'água, não está não? Estava chovendo granizo aqui à tarde, assim. Aqui não, a gente estava debaixo d'água ontem, hoje já está tranquilo. Meu Deus. Então, mas enfim, eu estava falando que até mesmo a criação dos códigos para os sistemas, para os programas, eles são sugeridos dentro de alguns sistemas, né, de inteligência artificial. Então, na verdade, ficou, inclusive, mais fácil programar, mas isso com códigos abertos. Mas a gente fica realmente pensando, né, até que ponto esse resultado final tem que ser protegido, né, Gustavo? Até que ponto a gente Exatamente. Tem que proteger? Então, assim, ficou bem mais fácil, mas sabemos que são códigos que estão numa estrutura aberta, mas até que ponto será que realmente essas fontes serão de códigos abertos ou não, né? Eu tenho muito receio sobre essa proteção no nosso caminhar nos próximos anos. Não, com certeza, professora. E voltando aqui às questões, né? Que, como eu disse, eu vim trazer mais questionamentos do que soluções aqui para o nosso pessoal. Ok, a gente fornece. E como é que a gente vai usar esses critérios? Como, Marcelo, como vocês indicaram, como é que fica o direito patrimonial disso? Né? Quem é o titular? Quem que vai receber? Se a obra tiver elementos como um plágio, eventualmente, quem que vai ser o responsável por isso? Na hora de ganhar dinheiro, vai ser uma empresa, na hora que for plágio, vai dizer, não, é a máquina. Né? Não dá para acender uma vela para Deus e outra para o diabo, a gente vai ter que decidir. Ao mesmo ponto, se a gente fala assim, não, mas a lei é clara, autor é pessoa física. Então, todas as obras criadas por inteligência artificial pertencem ao domínio público. Ok, chegamos naquele resultado final da propriedade intelectual. Aí a gente pode questionar, mas aí será que as empresas vão ter interesse em continuar investindo no desenvolvimento de sistemas se elas não tiverem como ganhar dinheiro em cima dessas obras? Não sei. Eu gosto muito de uma solução que eu tive contato a primeira vez com o professor Marcos Wachowski aqui da Federal, do Paraná, que é justamente a ideia de que a gente precisa repensar esse modelo e criando um desdobramento de direitos autorais que tutele as obras criadas por inteligência artificial. Não em toda a extensão do direito autoral em si,
mas sim concedendo alguns elementos básicos às obras criadas por máquina. Acredito que não vamos querer defender por toda a vida da máquina mais 70 anos, né? Ao mesmo tempo em que a gente procura, assim, encontrar uma forma de incentivar o desenvolvimento dessas novas tecnologias. Até porque, né, Gustavo, a máquina ela sugere determinados códigos, determinados parâmetros, mas por trás dela, essa junção de códigos na hora da criação de um sistema, eles serão feitos por um ser humano. Então, existe uma necessidade também de proteção dessa inteligência, que também ainda é humana, de aceitar esses códigos e juntar com aquilo que ele tem produzido. Então, assim, eu penso muito nos sistemas de programação, porque em tudo, na verdade, na nossa vida, envolvem sistemas de programação. Nós vamos lidar com isso do direito médico, né, até o nosso dia a dia numa escola com os nossos filhos, né? Então, é muito complexo o tema, né? Então, eu acho que a grande reflexão é a gente demonstrar nossa angústia diante do tema. Sim, e eu acho que, às vezes, um pouco a saída que a gente pode encontrar, a gente pode ver em casos que existem em questão de obras de artes plásticas, né? Onde a suficiência descritiva, no caso da inteligência artificial do prompt, seria capaz de ensejar algum direito autoral. Se eu faço uma descrição tão precisa, a ponto de que, a partir disso, é possível antever o resultado, aí eu acho que a gente pode atribuir, sim, um direito autoral à pessoa que desenvolveu essa descrição. Agora, se for pegar as descrições que eu faço, que tem a qualidade de uma criança do jardim de infância, eu nem ouso imaginar que eu tenho algum direito autoral sobre aquilo. Porque não tem nada a ver com o que eu imagino, com a minha limitação para descrever e o resultado que eu entrego. Agora, eu conheço pessoas que elas já conseguem fazer uma descrição sobre, se quiser um retrato sobre a abertura da câmera, a velocidade do obturador, posição das luzes e tudo mais. Então, ali você tem um refinamento técnico tão grande que simplesmente a pessoa opta por utilizar a inteligência artificial ao invés de pegar o equipamento fotográfico e, de fato, se deslocar a locações, encontrar modelos e tudo mais, né? Então, eu acho que a gente vai ter que realmente ter esse determinado cuidado quando a gente falar das questões de autoral e inteligência artificial. Outro ponto importante, como a gente viu, existe a questão dos direitos, né, patrimoniais de um artista. E para a gente desenvolver esses sistemas de inteligência artificial, a gente precisa incluir essas obras nos sistemas de inteligência artificial para que ele estude, aprimore e desenvolva essas técnicas. Então, incluir a obra em base de dados é um direito patrimonial do autor. Então, não basta simplesmente você não pode simplesmente desenvolver um sistema de inteligência artificial e aí lá tacar tudo que você acha na internet, porque se está na internet não é de graça, tá? Já vamos ter esse ponto aqui. Se você usa uma imagem que está disponível na internet, seja uma fotografia, uma ilustração, o que for, essa obra muito provavelmente vai ter direitos autorais. Então, você não pode simplesmente ir lá e enfiar isso no banco de dados para treinar uma inteligência e achar que está tudo bem. Ah, mas o resultado não é necessariamente aquele da imagem que eu inseri. Tudo bem, mas você inseriu a imagem, você treinou a sua inteligência artificial com base nisso. Né? E como eu já adiantei também, a questão da responsabilidade legal. Como é que a gente vai lidar com o resultado dessas obras? Porque é tudo muito bacana quando a gente está criando, é tudo muito divertido. Agora, se essa obra conseguir realizar um plágio, o que tecnicamente falando não é para acontecer, mas se eventualmente acontecer, quem que a gente responsabiliza? A gente vai responsabilizar a máquina? Acho que não é interessante, porque ela não vai fazer absolutamente nada. A gente vai responsabilizar o usuário, que foi quem fez os movimentos para que aquilo funcionasse? Talvez. Ou a gente vai colocar como quem desenvolveu o sistema e dizer, foi ele que falhou na hora de criar um sistema a ponto de que acabou resultando num plágio. Como é que vai ficar essa questão da responsabilidade? Marcel, por favor. Não, até nesse ponto, pensando num lado mais musical, né? Se a gente parar para pensar na questão ocidental da música, né? São 7 notas dentro de uma escala, e aí você tem essa limitação dentro das 7 notas. Se você for pensar em uma questão mais oriental, tem escala, sei lá, chinesa, arábica, com 20 notas em uma escala. Tem uma certa limitação já produzida pelo ser humano, né? Tem uma questão ali de notas, de harmonia e tudo mais,
E aí, dentro daquela questão que você tinha falado, talvez, da inteligência artificial, do projeto que eles estavam querendo gerar, todos os ritmos possíveis, né, harmonias possíveis e tudo mais, vai chegar em um certo ponto que vai faltar conhecimento ali, vai faltar alguma coisa por conta dessa limitação de notas e tudo mais. Uma questão talvez de fotografia, alguma coisa do tipo, ainda você consegue, vamos dizer, gerar um pouco mais de imaginação, né? Você consegue criar algum ponto próprio do intelecto humano, mas quando você tem uma restrição, por exemplo, no lado da música, com quantitativo de notas, ritmos, questões até de, esqueci o nome, como é que é? De rítmica mesmo, né? Tempo 4x4, 6x8, etc, né? Vai ter uma certa limitação em algum ponto. Aí, por exemplo, você tinha falado acho que foi do Midjourney, né? Que eles já geraram, 1 ano e meio já gerou mais do que todas as fotografias tiradas no mundo. Até que ponto essa inteligência artificial não demora, sei lá, 1 ano para fazer esse resultado todo? Por conta dessa limitação também, né? Sim. Então, e até é interessante você lembrar desse negócio da música, justamente nesse ponto. Para quem que vai ser a titularidade? Para esse pessoal que desenvolveu o sistema que vai gerar todas as músicas? A nossa sorte é que esse projeto, a ideia deles é acabar com processos de plágio. Então, eles vão gerar e querem colocar tudo em licença de Creative Commons. Mas e se essa até isso também, né? Como é que não vai ter plágio, né? Como é que não vai ter plágio e quanto é que vai ser o quantitativo disso também, né? Até para essa questão de Creative Commons, de licença aberta, alguma coisa do tipo. Eu pegar uma música que tá lá, coloco a melodia, faço uma música e aí? Mas aí imagine se eles não tivessem essa proposta tão honrosa de liberar tudo em Creative Commons. E se na verdade eles criassem um monopólio da música. Fala, qualquer música que você queira criar, a gente já tem a melodia. Então você vem licenciar, faz um paga nós aí, e aí você desenvolve. Então a capacidade de produção da máquina é muito superior à nossa. Por isso que o exemplo do Midjourney é tão interessante. E é por isso que a gente tem que pensar de forma estratégica sobre inteligência artificial e como a gente vai se relacionar com isso de uma perspectiva do direito. Não adianta a gente querer sair correndo para as colinas e gritando, não, na lei é pessoa física, então é tudo domínio público, porque existem outros elementos envolvidos. Diga, professora Fabiana. Nós estamos fazendo um bate-bola que eu acho que fica mais dinâmico, né? Então, eu vou trazendo também as perguntas aqui do público. Quem quiser já deixar seus questionamentos, suas colocações, por favor, fiquem à vontade, tá? O Yuri Dias perguntou assim, a pergunta de $1 milhão. As IAs têm permissão para acessar esses bancos de dados? E aí, mandou um abraço aí para você e para a Ana. Aí que tá, Yuri. Tem? Porque simplesmente colocar lá não é possível. O que a gente tem que olhar agora é pegar plataformas que os artistas costumam usar para disponibilizar o trabalho deles e ver se lá nos termos e condições eles já não estão dizendo que eles podem vender o acesso a dessas plataformas a sistemas de inteligência artificial. Vai ter que rolar um due diligence aí, né? Mas eu não vou me alongar mais, né? Só trago aqui alguns pontos que eu acho que eu e a Ana depois a gente vai começar uma discussão mais rápida ali sobre esses pontos de polêmicas, né? Trago também aqui 3 indicações de livros sobre direitos autorais e inteligência artificial, as obras do Lucas Chiu, do Pedro Lana, do professor Marcos Wachowski com Lucas Gonçalves, que são excelentes, você consegue elas gratuitas. Diga, Ana, por favor. Se quiser citar os casos ali, porque daí eu trouxe outros, entendeu? Se quiser, ou quer deixar para o final, a gente fala... Eu acho que depois daí se apresenta um, eu apresento o outro, e a gente vai num bate-bola ali. E é isso. E aproveitando, né, porque a professora falou do meu livro. Meu livro não é sobre inteligência artificial, mas tem uma relação que é justamente sobre a recriação digital de artistas e intérpretes pela indústria do entretenimento. Então, quem tiver interesse pelo assunto, fica também a dica do meu livro aqui. E é isso, pessoal. Aqui estão as minhas informações de contato, e-mail, telefone, Instagram. Qualquer coisa que vocês queiram conversar ou trocar ideias sobre questões jurídicas ligadas à propriedade intelectual, entretenimento, vocês são livres para me mandar mensagem. Eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês. E agora eu vou passar para a Ana, que é quem realmente manda do negócio aqui. Eu só vim fazer a introdução. Fala o nome do seu livro. O nome do meu livro é... Apresenta ele aí, ué. Não está aí do lado, não? Vamos fazer o jabá aqui, ó. Como que não mostra o livro? Aqui, ó. Ressurreição Digital, Aspectos Jurídicos e Repercussão. Pode comprar diretamente comigo ou no site da Amazon. Ó, a capa...
O livro, não sei se o livro é muito legal, mas a capa é bacana, vai ficar bonita na estante, ela brilha. Então, é o primeiro livro jurídico com uma capa legal. Esse foi o meu objetivo. O conteúdo é só a minha dissertação do mestrado. Então, pessoal, muito obrigado. É muita coisa, né? Vou encerrar aqui. Ana, então, está com você a palavra para trazer aí, nos instigar ainda mais nesse tema. Super obrigada. Agora ficou difícil manter o nível depois da exposição do meu amigo Gustavo. Eu vou compartilhar aqui a minha breve apresentação. Deixa eu já colocar em tela cheia. Bem, então temos o tempo deu uma mudada aí no Brasil, né? Tempestades, trovoadas, calor em alguns lugares. Aqui agora a chuva deu uma acalmada, estava bem quente, aí veio uma tempestade. Agora já espero que não tenhamos nenhum problema com a internet. Bem, estamos acompanhando, né, o que o meu colega Gustavo estava comentando, ele fez um panorama geral, trouxe alguns pontos de reflexão, né, eu fiquei incumbida de trazer mais como é que tem sido o tratamento legislativo, né, a gente já tem alguns projetos de lei, tanto no Brasil quanto fora, e também trazer alguns exemplos, né, de conflitos que a gente tem observado com relação à utilização de inteligência artificial. Então, basicamente, o roteirinho aí do que a gente vai falar. Então, só me apresentar também, sou diferente do Gustavo, eu me apresentarei. Eu sou Ana Paula Borges Martins, eu sou advogada, eu trabalho na área de propriedade intelectual já tem 6 anos, eu sou advogada há 8 anos. Eu sou pós-graduada pela ESA, aqui, a Escola Superior de Advocacia da OAB de São Paulo, né? Que a gente tem uma pós-graduação que é muito boa, super recomendo. Tem professores que são super especializados em cada área, principalmente da área de entretenimento. Também já fui pesquisadora pela Universidade Federal do Paraná, junto com o Gustavo, né, no GEDAI. Inclusive, temos todo ano um evento em novembro, super recomendo também participarem, quem quer se aprofundar mais, e começar a entrar no clubinho aí do direito autoral no Brasil. Eu sou perita, sou professora também, sou professora do MBA da Trevisan em Direito Digital, e tenho um escritório de advocacia, né, ele tem 4 anos já, oficialmente, né, a PJ já estava aberta, eu prestava consultoria para algumas empresas, principalmente na área de entretenimento. Aí, só relembrando, né, eu acho que esse ponto do porquê que existe a propriedade intelectual, ela é assim, o cerne de onde a gente vai tirar várias respostas, né, para todas as indagações que a gente tem. Sempre que eu estou estudando algum tema, eu gosto de me perguntar por que as coisas existem, né? E aí, quando eu estava ali iniciando meus estudos na área de propriedade intelectual, eu fiquei muito interessada em saber por que a propriedade intelectual existe, né? Então, é basicamente um equilíbrio, né? Como o Gustavo já tinha mencionado, mas eu, agora com as minhas palavras, vou botar minha visão. Basicamente um equilíbrio que existe entre o interesse público, que é de desenvolvimento social e intelectual, né? Então, a gente é de interesse público que as obras, as invenções venham, né, a público, né? Venham à tona, que as pessoas tenham acesso, né? Então, quando você vê no NPI, existe lá a descrição da patente, tem que ter, não pode, né? Tanto que a redação da patente é uma arte, né? Que é aquela coisa de você dizer, mas não mostrar tudo, né? Então, quanto menos você conseguir mostrar, mais tem que ter tem que ser clara, né? Então, por quê? Para isso, estimular o desenvolvimento social e tecnológico, né? Porque a partir daí as pessoas podem fazer novos inventos e isso faz com que a sociedade se mova, né? E se desenvolva. E o interesse privado, que é a exploração comercial, que é meio que a recompensa pelo tempo, pela expertise empregada para o desenvolvimento daquele invento ou daquela obra, né? Então, é um equilíbrio aí que a propriedade intelectual vem estabelecer, que é basicamente uma propriedade temporária, né? Diferente de uma propriedade material que a gente vê ao longo do tempo e vai aí pela sucessão, vai passando para os herdeiros. A propriedade intelectual, ela é imaterial e ela é temporária, tá?
Aí eu trouxe esse... Era isso que eu estava atrás, Gus, na tese lá do Lucas. Como fala? Você sabe falar o sobrenome dele? Que eu quero. Eu não Chihu. coloquei Chiru. Chihu. Lucas Chihu. Chiru, Tem uma tese que é do Lucas Chiru, que inclusive o Gus também citou ali nas recomendações, que fala sobre inteligência artificial. Super recomendo, assim, é uma pessoa muito gabaritada sobre o tema, né, acadêmico. E ele, eu estava vendo uma palestra dele sobre o tema, e aí ele trouxe essa figura que eu acho que é bem interessante, que é bem onde a gente vê, assim, de uma forma mais gráfica, onde que estão os direitos, assim, né? Então, os direitos, eles podem ter uma centralidade mais antropocêntrica, né, que é voltada no autor, né, no criador, ou então do titular, ou então tecnocêntrico, que agora que vem com essa questão das inteligências artificiais, e até um sistema meio híbrido ali, que seria esse sistema de meta-apropriação, que daí é um desenvolvimento até por ele, por outros teóricos, não vou chegar muito a fundo, porque é uma questão bem doutrinária, assim. E aí, relembrando também esse ponto que o Gustavo trouxe, de que o domínio público, na verdade, ele não é exceção, ele é a regra, né? Se você pensar em países que não são signatários da Convenção de Berna, em tese, as obras, assim que são criadas, estão em domínio público, tá? Elas não são protegidas por propriedade intelectual, porque não fazem parte do tratado, né? Então, eu acho também, além dessa questão do porquê que existe a propriedade intelectual, é interessante pensar que, na verdade, a regra é o domínio público e não a proteção por propriedade intelectual, né? Então, aqui tem alguns exemplos, né? Obras derivadas, obras geradas por programa de computador, e ali mais centradas no titular, obras feitas por encomenda, né, que em algumas legislações até é totalmente, quem encomenda já tem titularidade, né, diferente aqui do nosso direito, né, direitos conexos, né, em alguns países não tem pagamento, né, Gus, né, de common law não tem, quando você tem execução pública, no Brasil, a gente tem o recolhimento dos intérpretes, por exemplo, né, de quem está cantando uma canção, não só o autoral. E, por exemplo, nos Estados Unidos não tem essa questão de recolhimento pelo direito conexo, tá? Vai, filho. Não passa. Bem, e aí, então, vendo, assim, né, as disposições de uma forma mais gráfica, basicamente, a discussão que a gente vê dentro da propriedade intelectual com relação às criações de inteligência artificial é esse posicionamento ali de onde que está a criação por inteligência artificial, né? Ela não está centrada não tem um método antropocêntrico, porque, na verdade, não foi um ser humano que criou, né? Então, e também não tem um titular, né? Assim, que vai ser cedido esse conteúdo. Então, a produção por inteligência artificial fica meio que nesse limbo, né? Que o Gustavo trouxe algumas questões de tipo, mas se tiver plágio, se tiver uma infração, quem que vai ser responsabilizado, né? Já que não tem um titular, já que não tem um autor, né? Então, a gente vê uma movimentação já dos países para a questão de regulamentação, né? De qualquer... Não é só de criações artísticas, né? Que é o nosso foco aqui da nossa mesa, né? Mas se você pensar, por exemplo, o nosso metrô da linha amarela aqui de São Paulo, há muitos anos já é dirigida, né, o trem do metrô, ele já é dirigido por inteligência artificial. A gente não tem um maquinista, tá? No trem do metrô, né? Em algumas linhas, a gente pode falar, Marcelo. Não, me surgiu até uma questão dessa discrepância entre pessoa física e pessoa jurídica, se talvez não tivesse até uma responsabilização civil. Penal é mais difícil porque já cai questão de difamação, etc., né? Mas é uma questão de responsabilização civil até para a empresa, né? A empresa que criou aquela inteligência artificial, que mantém. Porque não vai ter como você pegar e especificamente culpar o desenvolvedor da IA, né? Quem primeiro criou a IA e deixou ela se desenvolver. Mas talvez possa ter alguma responsabilização para as empresas, né? Sim, isso. Então, nesse projeto de lei, a gente vai ver até que tem bastante atuação das empresas que desenvolvem as inteligências artificiais, tá?
Então, só voltando na questão lá do vagão, então a gente já tem assim aplicação de inteligência artificial em várias áreas da nossa vida, né? Não só na questão de criação, né? Que você põe as fotinhos lá e aí ele cria uma versão sua noiva, uma versão sua criança, né? Que a gente viu essas ondas de criação de fotos, né? Que o pessoal tem colocado nas mídias, nas redes sociais. Mas a gente já tem as assistentes virtuais, né? A Alexa, tudo isso já é inteligência artificial, tá? Então não é só na criação de conteúdo, né? Então a gente já tem um projeto de lei, que é o 2338, que é desse ano, né? Super recente, que ele está no Senado, né? Tá amadurecendo aí no projeto. Eu posso disponibilizar também o link com texto. Depois a gente pode ver aqui também, inclusive, que eu trouxe o artigo que fala especificamente sobre a questão de direitos autorais, tá? No projeto de lei. Então, esse projeto de lei, ele é meio que uma coisa mais embrionária, assim, para tentar já colocar alguns parâmetros, né, para justamente essa questão de responsabilidade, né? Então, o objetivo dele é que as próprias empresas que desenvolvem façam uma avaliação preliminar, né, a fim de determinar o grau de risco, né? Então, tanto na lei brasileira quanto no projeto de lei europeu, também da União Europeia, tem essa questão de classificação de risco. Na lei brasileira, a gente tem a classificação de risco alto e de excessivo, tá? E já na europeia, a gente tem essas duas e tem um tipo mediano, assim, tá? Então, a partir da avaliação desse grau de risco, o que a gente vai levar em consideração é a possibilidade de causar dano material ou moral, né, que entra nessa questão de responsabilidade que o Marcel trouxe, danos irreversíveis ou uso discriminatório, né, e até também se pode afetar pessoas de grupos vulneráveis, como crianças, idosos ou pessoas com deficiência, tá? E aí, essa classificação de risco, né, do uso da inteligência artificial é feito pelos próprios fornecedores, como eu comentei, e vai ter uma autoridade competente que vai meio que regular, que nem a gente tem na questão de proteção de dados, né, que tem uma autoridade agora, provavelmente vai ter uma autoridade, algum órgão incumbido para a questão de regulamentação da inteligência artificial, tá? Então, alguns exemplos considerados de alto risco, por exemplo, né? Classificação de crédito, administração da justiça, implementação de veículos autônomos, né? Então, até essa questão do vagão, do trem que eu comentei, que não tem maquinista, entraria nessa questão do grau, do alto grau, do alto risco, tá? Avaliação de estudantes, trabalhadores, gestão de infraestruturas críticas, como controle de trânsito, redes... eu botei aqui, mas não era. Abastecimento de água e eletricidade. Avaliação individual de risco de cometimento de crimes, de traços de personalidade. Enfim, a lei traz, né, ele discrimina, assim, os tipos, tanto de alto risco como de gravíssimo risco, digamos assim. E na Europa, a gente também, nesse mesmo período, né, a gente viu assim nesse meio de ano, né, em junho, julho, agosto, que teve essa movimentação no Brasil. Mas em junho, a gente já tinha tido uma aprovação pelo Parlamento Europeu, né, de uma prévia também desse regulamento, né, que é o EU Act, que também traz essa questão da abordagem de risco, como eu tinha comentado, né. E a gente também está tendo uma movimentação nos Estados Unidos, também para aprovação, né, pelo Congresso, enfim, mas a gente não tem nenhuma regulamentação já assim totalmente aprovada, tá, em nenhum desses territórios. Aí alguns casos que a gente tem visto, né, acho que a gente já pode até entrar nos exemplos. A gente tem visto na nossa profissão bastante, né, aplicação em peças, inclusive citação de jurisprudências que não existem, ou de leis, dispositivos de lei que não existem, né? Aí teve até um caso de uma multa que foi aplicada por litigância de má-fé com um advogado, né?
e era um advogado até do escritório do Nelson Williams, e daí eles argumentaram que não tem nenhum tipo de previsão legal que impeça a utilização de inteligência artificial para a produção de peças jurídicas, né? Vendo aí mais a fundo com conexão com a nossa profissão, né? Mas agora mais voltado para a questão de criações, a gente tem visto também já limitações nos contratos, né? Por exemplo, para você comprar, para você encomendar um livro, né, com o autor, ou um contrato que ateste que aquela obra vai ser inédita. E aí a gente já vê em alguns contratos essa previsão de limitação de uso de inteligência artificial e a pessoa atestando que, de fato, ela é autora daquele material, né? Inclusive isentando a editora, por exemplo, tá? Então, a gente já vê... Porque é isso, não tem como... que diferente daquelas ferramentas que a gente tinha, farejador, que a gente conseguia encontrar na internet, se o texto já tinha sido produzido, né, por outra pessoa, e aí ia ter algum tipo de configuração de plágio, né? Não tem como as editoras, né, ou às vezes as produtoras, com relação aos roteiristas, saberem que aquela produção realmente foi feita por ele, porque não tem onde checar, né, a informação, assim. Então, a gente já vê nos contratos essas declarações, né, dos escritores, dos roteiristas, né, de quem está escrevendo, principalmente o material para produção artística, de jogar essa responsabilidade para essas pessoas, para poder isentar a editora ou produtora, né, para qualquer problema que possa recair sobre elas. E aí a gente também vê uma movimentação de mercado aí lembrando daquela questão do equilíbrio, né, do interesse público com o interesse privado, né? E lembrando também que o domínio público seria a regra e não a exceção. A gente vê já uma movimentação de algumas plataformas, né? Que nem esse caso aqui, ó, da Getty Images, que promete que vai pagar os criadores de obras, que, né, você tem que alimentar a inteligência artificial para ela conseguir ter uma base para poder criar em cima, né? Então, algumas plataformas estão querendo remunerar por espontânea vontade, né, aos criadores e autores dessas obras que são usadas como referência para a inteligência artificial, né? Só que aí o meu questionamento é o seguinte também, né? Já que na propriedade intelectual o nosso objetivo é justamente tornar pública uma obra para ela ser usada de referência para outros artistas, isso também não seria esse mesmo movimento, só que para a inteligência artificial, sabe? Então, eu super entendo que existe uma certa forma de prestigiar, né? Senão, daqui a pouco, os artistas, né? Como diria a Isa, a Bela das Tretas lá da OMP, né? O direito autoral já é a prima pobre, assim, da propriedade intelectual. Aí chega a inteligência artificial, que é mais um concorrente para os artistas. Então, eu super entendo que existe essa questão de querer de prestigiar os artistas, né, de tentar reequilibrar essa balança da propriedade intelectual que a gente viu ali de interesse público e interesse privado, mas, ao mesmo tempo, começa a ficar conflitante com essa questão do domínio público, né, de tipo assim, mas qualquer outro artista também provavelmente se valeria das obras já existentes para ter a sua criação artística, né, a sua inspiração, né. Mas eu assim, não sou contra, tá? Acho que tem que pagar sim, quanto mais assim, reequilíbrio, né? Eu acho que é super válido. Não só na área de fotografia, como a gente viu, mas também escritores, né? Exigindo pagamento de empresas que usam, né? Como o ChatGPT, para que tenha esse tipo de pagamento, já que as suas obras são utilizadas como referências para a inteligência artificial. Até um ponto que... Quer citar o seu... Oi, pode falar. Até um ponto que me trouxe... citar os exemplos dele. Eu também tenho dois casos também que eu pensei essa semana a respeito também. Mas um caso que me chamou a atenção desse pagamento, por exemplo, das questões... artísticas, né, de ilustração e tudo mais, é que eu acho que gera um debate muito mais amplo sobre cultura em si, né? Que eu, por exemplo, não desenho nada. Se eu desenhar lá um bonequinho de palito,
Será que vai ser considerado arte, por exemplo, para a empresa? Se eles vão querer me remunerar? Ou se a remuneração, por exemplo, vai ser, sei lá, igual a do quadro da Mona Lisa, por exemplo? Porque a questão de cultura, de artística é abstrata. Uma coisa que pode ser artística para você não é artística para mim. Então, gera toda uma questão também conflitante de pagamento mesmo, né? De como é que vai ser uma questão de remuneração de uma obra super elaborada por uma pessoa realmente da área artística de desenho, alguma coisa do tipo, quanto um desenho simples. Aqueles desenhos que a gente sempre vê de pegar a tinta, tacar na parede e falar que é, sei lá, um exibicionismo, alguma coisa do tipo, às vezes para uma pessoa significa uma coisa, para outra não significa nada. E como é que vai ficar essa questão de remuneração, de pagamento, por exemplo, para abastecer um banco de dados de IA? É interessante esse seu ponto, Marcel, porque é interessante a gente pensar que a propriedade intelectual e os direitos autorais, eles não se atêm à questão de se um objeto é artístico ou não, né? A gente não se pergunta isso. Isso, no caso, seria mais para um tema de filosofia da arte, né? O que faz um objeto ser artístico ou não. Acho que isso é mais uma outra área de conhecimento. O direito autoral ele viria mais para avaliar o grau de distintividade, o grau de criatividade, porque é isso, a gente tem a propriedade que é imaterial, então a gente tem o limite dela que não é muito fácil da gente identificar. Então, o que é domínio público do que é uma propriedade protegida por direito autoral, né? Então, a gente avalia mais grau de distintividade ou grau de criatividade do que se um objeto é artístico ou não, sabe? E realmente, será que essa questão de grau de criatividade vai ser levada em consideração para esse pagamento, né, de criações pela inteligência artificial? Eu acho que aí a gente entra muito naquela questão do contributo mínimo, né? Para ter uma proteção autoral, você tem que ter um contributo mínimo que diferencie a sua obra do restante. E eu acho que aqui a questão do que influencia o pagamento, no final, é a realidade de mercado. Né? Se a empresa está disposta a pagar pelo seu desenho, mesmo que é cobrado às vezes por uma outra empresa para usar a Mona Lisa, é a liberalidade deles, né? É por isso que, querendo ou não, né, sem entrar em detalhes, a gente tem um problema muito grande, às vezes, de lavagem de dinheiro por meio de obras de arte. Né? Porque não tem assim como você dizer, não, esse quadro não vale 1 milhão. Eu sou autor, estou dizendo que vale. E você está dizendo, eu pago 1 milhão, e no caso da lavagem de dinheiro, nem o autor, geralmente o autor vai vender por R$50, daí o cara que está com o quadro vai vender por outro por 1 milhão, porque ele diz que vale 1 milhão, e o cara está disposto a pagar 1 milhão, e ninguém consegue discutir porque é totalmente subjetivo, como você mesmo falou. Então você pode olhar e falar assim, esse quadro eu não dou nem R$2, mas outra pessoa está disposta a investir pesado nisso. Então a gente pega... Porque o que a gente usaria se a gente fosse tentar criar um método para precificar uma obra de arte? O que a gente faria? Dizer assim, o trabalho que deu? Quantas cores aquele artista usou no quadro? Não tem como a gente criar uma métrica para avaliar o valor da arte. Então aí eu já faço um gancho aqui para um dos meus exemplos, né, que é o fato de que uma arte criada por inteligência artificial ganhou um concurso de arte. Ou seja, ela foi submetida, ela foi selecionada, ela foi aprovada e foi criada por uma inteligência artificial. E é interessante esse caso porque, ao que eu me lembro, ele é um dos primeiros em que a gente tem, de fato, uma discussão sobre a possibilidade dessas obras no mercado. Porque até então a gente tinha usos muito recreativos, vamos colocar dessa forma. Então, a gente faz um projeto para ver qual seria o próximo quadro que o Rembrandt pintaria. Então, a gente desenvolve um sistema que vai estudar todos os padrões de arte do Rembrandt e vai criar uma nova pintura que ele faria, e a gente vai fazer uma impressão 3D dessa nova pintura e pronto. A gente vai pegar uma inteligência artificial para finalizar uma das composições do Beethoven. Ok. Isso aí todo mundo achava legal, todo mundo achava criativo. Agora, quando a obra criada por inteligência artificial foi lá e ganhou o concurso, aí todo mundo falou, peraí. Agora não é mais lúdico, agora isso tá batendo aqui na minha porta. E aí que a gente começa a ter essa preocupação. E não foi só essa obra, não. A gente já teve concurso de fotografia,
que foi ganho por inteligência artificial? Porque também tem aquele problema, né? A gente pode ficar discutindo se tem autor, não tem, se vai aplicar, mas eu posso chegar lá, descrever o negócio, apresentar como sendo o meu e falar, eu sou o autor. E aí? Né? Fala, Marcelo. Eu acabei surgindo um dos meus exemplos também, acho que ele tem um pouco de relação, dá para pegar um gancho, né? Eu não vou cantar a música, porque senão vai ficar no ouvido de vocês, na memória de vocês eternamente. Não, é Caneta Azul. Não, vai ter que cantar, senão a gente não consegue compreender o Não, exemplo. vocês não vão querer que eu cante Caneta Azul do Manuel Gomes, mas vamos lá. Teve um caso recentemente, né, que o Manuel Gomes ele teve uma ascensão aí meteórica de novo, né, e muitas pessoas estão usando inteligência artificial, não só para ele, né, tem outros artistas também, mas de pegar, sei lá, Manuel Gomes cantando Pearl Jam, cantando música em inglês e tudo mais, né, e aí teve um artista brasileiro, né, dois artistas de trap, eles pegaram, eles tinham uma música, né, eles criaram uma versão com o Manuel Gomes cantando com a IA, e a música do Manuel Gomes com a IA ficou muito mais famosa que a música original. E aí eles tiveram que fazer um remix da música deles com o Manuel Gomes, só que a voz do Manuel Gomes é a voz da IA. Pois é. Então fica essa situação abstrata, tipo assim, pô, criei a música tá, existe. Pô, agora vou fazer uma versão aqui com outro artista só de sacanagem, só de brincadeira. Fiz a versão, a música ficou muito mais famosa. Não, peraí, chega aqui, vamos gravar de novo, vamos fazer um remix aqui, porque vai me dar dinheiro. No final das contas, vai me dar... O que eu vou repartir com você ali, talvez, de intérprete de alguma coisa, vai valer muito mais a pena do que a minha versão original só tendo reprodução. Pois é, e aí a gente entra num outro tema que é bem polêmico quando a gente fala de inteligência artificial, que é a questão da recriação digital, né? O exemplo da Elis Regina, esse aí da voz. Eu mesmo uma vez entrei no TikTok e eu fui premiado com uma versão do Fred Mercury cantando Evidências. Né? Fred Mercury cantando o hino nacional, ali, o hino não oficial, né? Então, aí a gente tem outros debates, outras questões que a gente tem que discutir, porque a gente está falando de reprodução de elementos de personalidade. Então, assim, você falar, o que eu vou pagar de intérprete, mas peraí, o intérprete ele só tem direito sobre a interpretação que ele efetivamente faz. A partir do momento que a inteligência artificial utiliza a minha voz como base, quebra em padrões, transforma numa gravação de áudio ali de uma interpretação, eu não posso exigir direitos de intérprete em cima daquilo porque eu não interpreto. A gente tem que negociar daí uma questão de direitos de personalidade, o uso da minha voz, ou imagem, no caso deles, Regina, né, para exploração nesses projetos novos. Ana, você quer complementar? Não, exatamente, né? E aí eu acho que entra de novo nessa questão do reequilíbrio da balança, porque se a Elis Regina, no caso, os herdeiros não estão ganhando, alguém está ganhando com isso, né? Tipo, se está tendo uma produção e está tendo uma comercialização, alguém está ganhando. E aí eu acho que todos esses movimentos que a gente tem visto de mercado, dos escritores exigindo pagamento, dos fotógrafos, é justamente para reequilibrar essa balança, né? E aí, já entrando no outro exemplo, Gus, que estava inclusive na tua apresentação, acabei não colocando na minha, é a questão da greve que a gente viu dos roteiristas, né, de Hollywood, que foi a segunda mais longa, né, que a outra que teve foi em 1988, que foi para justamente ter mais transparência na questão dos números, né, que as plataformas de streaming publiquem não só para eles, mas para todo o mercado, né, os números de views, né, para poder ter essa questão de mais transparência com relação a algum tipo de pagamento por exibição pública, que é um movimento que a gente tem visto no mercado também, assim como a gente tem a execução pública para música, né, a gente tem visto também uma movimentação de mercado para o pagamento de exibição pública, que seria o quê? Pagamento por cada play que tem naquela obra audiovisual, né? Então, mais transparência para esses números das plataformas de streaming era uma das reivindicações, né, dessa greve, e também a limitação de utilização de inteligência artificial, né? Os artistas estão se sentindo ameaçados com o avanço da inteligência artificial, então eles se posicionaram para que as produções que eles façam não seja ou alterada por inteligência artificial, né, tenha limitações
com relação a isso por parte dos estúdios, e também uma proteção de mercado para esse público, né? Então, a gente viu um movimento aí do sindicato, né? Então, quer comentar mais um pouquinho, Gus? Não, e eu acho assim, é interessante a gente lembrar que acabou hoje, né? Foi hoje ou ontem, né? Essa questão do fuso ali, que fizeram um acordo, a greve dos roteiristas acabou, mas a dos atores segue. E um dos pontos principais na greve dos atores é justamente a questão de inteligência artificial e essa recriação que a gente está falando aqui. A ideia dos estúdios é simplesmente assim, vamos supor que todos nós aqui trabalhamos como figurantes, né? Nós não temos nenhum artista de grande destaque. O estúdio vai chamar a gente, vai pagar uma diária de gravação, que é digitalizar os atores e usar como figurante para o resto da vida em perpetuidade sem pagar mais nada. Sim. Tá? Essa é a proposta maravilhosa dos estúdios. Aí as pessoas entram em greve e eles não conseguem entender o porquê. Né? Então até comentaram aqui, deixa eu ver quem que mandou aqui no chat, a Júlia, né? Realmente, nada impede que a gente comece a desenvolver artistas 100% digitais para controlar. Né? A indústria tem um total controle sobre a produção de conteúdo. E tirar esse elemento humano, claro, vai ser difícil, ainda vai demandar um certo tempo para a gente conseguir chegar nesse grau de geração. Hoje, uma recriação ainda precisa de alguém fazendo uma captura de movimento, gerando uma interpretação de fato, mas nada impede que isso chegue. Vocês comentaram no grupo na aula de literatura. Então, assim, na literatura é muito mais fácil, porque eu só preciso recriar padrões. Mas a indústria cultural, não vamos nos esquecer que eu gosto muito da produção de cultura e tudo mais, mas a indústria cultural ela tem justamente um enfoque de indústria, de padronização de bens de consumo, identificar necessidades do público e entregar em conformidade com isso. Não é à toa que a gente tem ondas, principalmente no cinema, a gente costuma ver muito, a gente tem ondas de tipo de conteúdo. Então a gente teve a onda de filme da Marvel, que foi lá até a gente não aguentar mais, agora eles estão perdendo força, o terror está ganhando força de novo, com alguns casos isolados de filmes muito bons lançados, mas é isso. Então a ideia é justamente você criar produtos. E a inteligência artificial, ela fortalece e muito esse pensamento de criação de produtos padronizados e massificados. Então, é um assunto que eu acho muito interessante, e fazendo uma ligação aqui com com a outra notícia que eu tenho, é justamente no papel dos artistas em enfrentar isso. Então, os atores estão fazendo essas greves, os artistas estão processando as plataformas pelo tratamento de imagem, né? Eu já recebi de artistas com os quais eu trabalho pedaços de obras de inteligência artificial que tem trechos da assinatura. Porque, entenda, a inteligência artificial ela não sabe a diferença entre a assinatura do artista e o desenho do artista. Então, como ela transforma aquilo em padrões e ela começa a utilizar, às vezes essas assinaturas têm pequenos resquícios delas nas obras. Sim. Os escritores, que a Ana falou, estão processando e estão certíssimos em fazer isso. Até o George R. Martin, do Game of Thrones, que em vez de terminar o livro só fica olhando para as paredes, ele também entrou agora numa dessas ações contra os sistemas de inteligência artificial. Então, eu acho que é bem interessante a gente olhar nesse aspecto de função social que a Ana trouxe e entender como é que a gente vai equilibrar esses dois elementos. Não adianta a gente vir aqui e falar, não, vamos banir a inteligência artificial do setor cultural porque está tirando o espaço dos artistas, está fazendo seja lá o que for. Não resolve. Não resolve. Todas as vezes que a gente teve um movimento no embate cultural de barrar novas tecnologias, a nova tecnologia prevaleceu. Né? Os direitos autorais, as criações, elas têm que se adaptar a isso. Foi assim com o videocassete que gravava, que tinha uma campanha na época que comparava ele com um revólver, né? Dizia que era é só uma ferramenta, mas ela causa danos, né? Um revólver pode atirar em alguém e um videocassete que grava é feito para piratear conteúdo de alguém. Então a gente sempre vai ter esse tipo de situação. Qual que é a minha grande preocupação quando a gente fala em recriação? É que até então a gente tinha a indústria se preocupando em garantir o monopólio dela, então você tinha ali interesses em evitar que o videocassete existisse por conta das grandes empresas. Agora a gente tem um momento contrário. As grandes empresas querem implementar essa inovação e cabe aquela base da pirâmide, né, da indústria cultural, que são os artistas, principalmente os artistas pequenos, os roteiristas, os escritores, combater o interesse que vem lá de cima. Então, antes, eles estavam tudo mais ou menos do mesmo lado.
Falava assim, não, eu não quero a gravação porque eu estou protegendo os meus funcionários, meus talentos, né, as pessoas que eu represento. Agora não. Os coitados estão tendo que lutar sozinhos contra o topo da pirâmide que eles sustentam. Exato, sim. É. E eu acho que um ponto positivo para os artistas, digamos assim, é que a inteligência artificial, o papel dela é identificar padrão, né? Então, ela vai na contramão da questão criativa do artista, né? O artista, ele é disruptivo, né? Ele vai... às vezes, o que a gente vê o hit do funk bombar é justamente aquilo que é totalmente fora do padrão de música de mercado que a gente tem visto, né? Então, o que ainda conta, né, a favor dos artistas é justamente isso, que a criação disruptiva, às vezes, tem um valor de mercado maior do que a criação pela inteligência artificial, que ela vai estar sempre querendo padronizar, né, a arte. Ana, eu vou te passar a palavra, Gustavo, mas queria só trazer uma reflexão sobre esse caso da Elis Regina. Teve também toda uma discussão sobre os padrões da época em que Elis Regina viveu, os posicionamentos dela políticos, sociais, e que ela, inclusive, lutou a favor de direitos trabalhistas e que, na época, ela nunca faria uma propaganda para qual foi feita atualmente, né? Então, assim, será que até que ponto, né, esses herdeiros poderiam vir a se utilizar, né, também desses padrões para a utilização de uma inteligência artificial e que depois vai gerar lucro, né? Então, existem questões também que a gente vai depois ter que refletir sobre direitos de personalidade, sobre padrões de reservas realmente de intimidade, né? Então, nossa, eu acho que tem muito pano para manga ainda, Gustavo. Ah, professora, mas aí você tocou no meu tema. No coração mesmo, do Gustavo. Aí, professor, você tocou exatamente no ponto da minha dissertação, que é discutir isso. Né? Se o herdeiro, no papel dele de guardião do legado daquilo que foi produzido em vida, tem legitimidade para estender esse legado com a criação de obras novas. Né? Até que ponto ele pode fazer isso? Quando a gente fala de Elis Regina, né, ela cantou no evento pelos trabalhadores lá contra a Volkswagen. Eu, particularmente, eu tenho muita dificuldade que se ela ainda estivesse viva, ela guardaria 40 anos de rusga com a montadora. Né? Eu acho que a gente olhar com um recorte temporal, tudo é muito complicado. Naquela época ela estava contra, mas muita coisa mudou. Eu até sempre costumo brincar que se a gente for levar ferro e fogo assim, tem coisa muito pior que a Volkswagen já apoiou e que a gente continua comprando os carros deles. Então... poderia ter até um apelo emocional por ser com a filha, propaganda se ela estivesse viva. Ali foi o marketing mesmo, né? Marketing puro. Né? Uma obra publicitária assim que, como tudo hoje em dia, né? Dividiu o Brasil, teve quem ficou extremamente emocionado, achou belíssima. Eu achei uma propaganda muito bonita, mas teve quem rechaçou e achou horrível. Mas, Gustavo, fala um pouquinho da sua dissertação, então, fala aí. Eu fiquei curiosa. Bom, a minha dissertação ela é justamente sobre esse ponto, né, do papel do herdeiro. O que eu entendo? Aqui é só uma opinião sozinha no direito. Que quando a gente fala sobre a recriação dos intérpretes, a gente tem uma dificuldade muito grande em desassociar a figura do intérprete, a pessoa em si, a imagem, a voz dela, da interpretação, aquilo que é protegido por direito autoral. Quando a gente fala de uma recriação digital, a gente não tem uma incidência do direito autoral, pelo que eu comentei com o Marcel. Né? Você só tem direitos autorais sobre aquela interpretação que você efetivamente faz, não sobre aquela que te reproduz. Por mais próximo que possa ser essa reprodução. Então a gente cai na seara do direito único e exclusivamente de personalidade. Tá? Se a gente tratasse isso como direito autoral, como algumas pessoas tendem a enxergar uma conclusão lógica ali de direito autoral, a gente aplicaria a ordem sucessória do artigo 41 previsto da Lei de Direitos Autorais, né? Que é a ordem do Código Civil. Descendentes, ascendentes e concorrência com cônjuge. Ok, isso aplica no direito autoral. Por isso que quando eu quero usar a música do Belchior na propaganda, eu vou lá, falo com os herdeiros do Belchior e tá tudo certo. Né? Eles liberam e tudo bem.
Quando a gente fala de direito de imagem, a gente precisa entender que, primeiro, esse direito ele não segue essa ordem. Se a gente for olhar lá o artigo 6º do Código Civil, o artigo 12, o artigo 20, a gente percebe que os herdeiros, eles todos competem. Existe um direito de personalidade que é protegido por todas essas pessoas. Entender o contrário, se a gente entender, não, mas essa lei, esse artigo está dentro do Código Civil e a gente tem que olhar ele como um todo, a gente coloca na situação seguinte, vamos supor que a mãe da Elis Regina estivesse viva. Aí vou lá, a Volkswagen conversa com os filhos dela, eles autorizam. Eles usam, sai a propaganda e a mãe da Elis Regina não gosta. Se a gente entender que aplica a ordem sucessória, a mãe da Elis Regina não pode fazer nada. E aí a gente vai dizer que a mãe não tem o direito de não concordar com esse uso. Porque ela estaria numa posição secundária. Então, a ideia sobre o direito de personalidade aqui que a gente precisa ter é uma ideia muito mais voltada ao papel de guardião do legado que esses herdeiros possuem do que como titulares do direito em si, porque por se tratar de direito personalíssimo, ele é intransmissível. Então, não tem como a gente falar assim, não, mas eles são os descendentes, eles podem decidir. Não. Eles cuidam daquilo que foi feito em vida, mas não tem, eu não enxergo, pelo menos a eles, o direito de criar obras novas. Eles têm o direito de se opor, isso é claro na lei. A Volkswagen não pode ir lá e fazer a propaganda da Elis Regina e não conversar, não esperar que os herdeiros se oponham, né? Então, o que a gente tem que pensar aqui seria, na verdade, por enquanto, a gente tem 2 projetos de lei atualmente correndo no Brasil para discutir o tema, os 2 são extremamente antagônicos, mas eu não vou entrar no mérito aqui, senão a gente vai acabar se estendendo muito, é que a gente tem que pensar em soluções contratuais em que a gente lide não com uma autorização para a criação, mas não com um exercício de não oposição. Porque é isso que os herdeiros têm, eles têm o direito de se opor. A gente adota no Brasil a teoria dos parentes próximos. Então, eu entendo que uma ofensa ao meu ascendente falecido ofende a mim também. Então, quando eu vou mover essa ação, eu movo em meu nome, não do falecido. Então, eu não estou discutindo o direito de personalidade da Elis Regina, de seja lá quem for. Eu estou discutindo o meu direito de personalidade que se sente ofendido pelo maltrato da imagem desse meu familiar. É basicamente isso. Não vou me alongar muito mais, não, porque senão a gente vai começar uma segunda palestra aqui. Marcel, tá com você? Não, eu tinha outro caso até que a Ana tinha comentado, né, que eu tinha falado antes, acho que até de vocês entrarem na reunião, que era o caso do Remini, que é aquele aplicativo que cria vários books de, sei lá, noiva, como é que vai ser filho, filha. E aí eu tinha uma situação mais prática, né, que eu vivenciei com um amigo meu, que ele é fotógrafo nas horas vagas, e um amigo dele tinha pedido para ele tirar fotos profissionais dele, até o amigo dele era advogado, e aí quando ele foi fechar o contrato, tipo assim, vamos marcar a data para fazer o shooting e tudo mais, o cara falou, não precisa não, já foi ali no aplicativo, já gerou o booking inteiro de advogado, vai ser minhas fotos profissionais e é isso. E ele ficou lá, tá bom. Então vai, já gerou no aplicativo. Então é isso. Foi complicado, hein? Isso que era amigo, tipo assim, não ficar naquela coisa de, não, a gente combina, tudo mais. O cara, não, já fiz ali. Aproveitei, fiz um book também que eu tava em Dubai também. Aí vou postar no Instagram para tirar uma onda com o pessoal. E aí aquela pergunta, né? Será que ele chegou a ler os termos e condições da plataforma? Porque ele forneceu imagens dele lá. Então, assim, essa imagem pode ser trabalhada, né? Pode ser Vai usada ficar, de no referência. mínimo, pelo Remini vai ficar 10 anos, pelo menos, guardado lá. E já entra LGPD, já entra um monte de coisa junto disso. É complicado. O grande problema é que as pessoas não leem os termos dos contratos, não leem os termos dos aplicativos, e a gente costuma falar, né, que, na verdade, mais do que transparência, que colocar lá no texto, tem que ter muita... mais do que transparência, claridade mesmo, né? Tem que estar muito bem instruído. Eu acho que, mas não é isso que a plataforma quer. A plataforma quer mesmo colocar lá em linhas pequenas, que muitas vezes que não vai ser entendido pelo público que está fechando, ele só quer, na verdade, construir o álbum, né, Marcelo? E ele não vai ligar com a base de dados que ele está deixando ali.
Isso é fato, né? Então, quando a gente pensa aí na quantidade de crianças e de adolescentes que geram dados também, né, Gustavo, Ana Paula, em plataformas, você fica assim, meu Deus do céu, como que isso vai ser futuramente utilizado por uma inteligência artificial com padrões de voz? Esses dias eu recebi um vídeo apavorante, assim. Meus filhos são o mais velho que tem rede social, o de 12 anos não tem, até porque é proibido, mas né, nós sabemos que muitas crianças têm, e que falava isso, era se utilizava das postagens da mãe e que pegava o tom de voz, né, frases repetidas pela criança, e que depois reproduziam como se a criança tivesse sido sequestrada, né? Ou então como se a criança tivesse cometido um delito, um adolescente, na verdade, e depois ele começa a ser chantageado por isso. Então, a gente tem muito ainda que caminhar, porque a regulação ainda é muito deficiente. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês também, já pedindo aí para o Daniel postar a lista de presença, para a gente ir caminhando para as nossas conclusões finais, essa perspectiva também da inteligência artificial em relação aos jogos e às crianças em geral, né? Se vocês têm visto também essa influência que muitas vezes nos falta de educação, inclusive, dessa nova geração que já nasceu com o smartphone na mão, né? Não tem jeito. Esse é um problema, acho que a gente ainda está muito longe de ver os danos que ele vai causar. A gente está muito no começo dessa problemática. Até um tempo atrás, eu e a Ana estava conversando de um vídeo que estava circulando, em que os pais vão no cinema e lá eles colocam tipo, várias imagens geradas com a criança, assim, para várias finalidades, muito nessa linha do vídeo que você também recebeu. Só que eles pegavam, não tinha essa questão do sequestro nem nada, mas era simplesmente assim, para você pensar na pegada digital que você está deixando dessas crianças que nem decidem ainda se elas vão usar. Então, a gente ainda vai ver como é que isso vai acontecer, como é que a gente vai fazer esse processamento. Eu não vejo uma solução miraculosa. Assim como nós falamos, Gustavo, dos herdeiros, né? Nós temos que pensar que, enquanto pais, mães, nós também temos uma responsabilidade por dados que nós geramos dos nossos filhos. E isso não é regulado, né? Não. Quantas digital influencers usam as imagens dos filhos, né? E assim, a criança não tem parâmetro de querer ou não querer, né? O pai e a mãe estão ali expondo áudio, foto, imagens, e que nós sabemos que futuramente pode vir a ser usado, né? Você consegue encontrar diversos casos, principalmente de crianças que acabaram virando memes na internet, porque os pais se registraram em algum momento, lançaram na internet e virou algum meme. E como isso afeta. Tem aquelas que conseguiram lidar bem com a situação, mas tem outras, até às vezes pela temática do meme, que acabam, né, tendo prejuízos com isso. Então, é preciso que tenha esse cuidado. Sim, a gente tem que pensar não só no que ficou para trás, mas a gente tem que pensar no que vem para frente, nossa responsabilidade com relação a isso. Né? Essas crianças, elas são expostas, às vezes, quantos vídeos em rede social a gente não vê de criança falando alguma coisa errada, ou fazendo uma situação mirabolante. Então, tem sim esse reflexo. Até tem um exemplo que, assim, não vou falar para vocês procurarem, apesar de a gente estar disponível no YouTube e o menino ter se escondido do mundo, né? O vídeo do Bar Mitzvah do Nissim Orfali, né, que tem uma adaptação ali, e que, assim, esse vídeo criou um reboliço na vida do menino. Tanto é que hoje, acho que a gente nem sabe mais onde é que ele tá, o que ele faz da vida, porque ele simplesmente se escondeu do mundo. Tamanho o transtorno que isso causou para ele, o constrangimento que ele sentiu em razão disso. Tudo porque o pessoal achou que tinha ficado super legal, lançou na internet, só que ninguém se deu o trabalho de perguntar para ele se tudo bem colocar no YouTube o vídeo em que ele aparecia. Então... Teve até o caso daquela, acho que é a Alice, que gravou com a Fernanda Montenegro, também os pais dela ficaram muito preocupados quando ela saiu da internet para a televisão, né? Ela começou a gravar, acho que era do Itaú, se eu não me engano, comercial, e ficou aquela coisa muito assim, pô, a menina acho que tinha 2, 3 anos de idade na época ainda, como é que a gente vai
fazer essa exposição só porque ela fala certo. Normalmente a gente vê isso, né? Crianças pequenas falando errado, aí quando vê a criança que fala certo, ela também bomba na internet, né? Sai para campanhas publicitárias e tudo mais. E ela, Marcel, nem mora no Brasil, né? Então, assim, ela estava sendo utilizada, ela mora na Inglaterra, utilizada a imagem dela aqui, em propagandas aqui no Brasil. Então, aí depois a gente vai ver que vai entrar direito internacional contratual, vão entrar muitas coisas aí nessa jogada, né? Ana, você quer comentar sobre esse assunto? Esse caso deu bastante repercussão na época, até por questão de, eventualmente, um alvará que precisaria ter, né, para poder fazer a publicidade com criança, né? Lembrando que a questão de alvará é onde é produzido o conteúdo, né? Que fica a vara competente, assim, para julgar essa questão. E eu acho que essas três áreas vão ser muito. Vai ter ainda muita água para rolar embaixo dessa ponte, que é essa área de proteção de dados, inteligência artificial e proteção de dados, inteligência artificial e essa questão de ressurreição também, né? Que liga a questão de direito de personalidade. Então, são três áreas aí que a gente vai ver bastante desenvolvimento, ainda amadurecimento, né? Porque o direito é isso, né? Ele está sempre antigamente, né, o direito ele conseguia acompanhar as coisas porque tudo era muito mais lento, né? Questão de regulatório, né? Agora não, tipo assim, já tem, imagina, inteligência artificial, as assistentes, a gente já tem anos que a gente utiliza, né? Essa questão do maquinista que não tem no trem da linha amarela aqui, já é anos que não tem. Então, agora que o direito está começando a acordar, porque está tendo mais conflitos, né, nas redes sociais, na internet, aí que está começando a ter tendo mais atenção para isso. Com certeza. Até essa questão de ressurreição digital também, né? A gente está muito pensando nessa questão de inteligência artificial, de, por exemplo, no caso da Elis Regina, né, de ter que ter uma pessoa ali para fazer a captação de movimento e tudo mais. Só que a discussão um pouco mais antiga é a questão de hologramas, né? De aparecer, sei lá, o holograma do Renato Russo, do Cazuza no meio do show e ter a pessoa ali. Uhum. Uma discussão já um pouco mais diferente. Hoje em dia, talvez a gente nem fale mais questão de hologramas. Daqui a pouco vai aparecer, sei lá, um boneco, não é Magalu, não. Aquela menina da Magazine Luiza, enfim. Vão ser outras discussões, né? Conforme também a tecnologia vai avançando. E às vezes num ritmo muito mais rápido do que, obviamente, a legislação, o direito consegue caminhar junto. Com certeza. Essa da Magalu, essa assistente, né? Ela acho que a influencer digital que tem mais seguidores, até pouco tempo era assim, né? A influencer digital que tinha mais seguidores no Instagram. Então aí a gente vê o impacto, né, das criações. Pois é, e aí quando você pensa que nós já temos influencers que fazem com que as pessoas adquiram produtos, comportamentos, e que essas agora podem ser criadas pela IA, a gente não sabe onde vão parar, mas esperamos sim que a gente consiga, enquanto operadores do direito, a gente consiga refletir e auxiliar também nosso legislativo a criar normas que possibilitem um pouquinho mais de segurança jurídica, né? Nós estamos caminhando para o final, pessoal, o link de confirmação da presença está aí. Na ordem, eu vou passar para o Marcel, para ele fazer o fechamento dele, depois para o Gustavo e para a Ana, para a despedida geral. Deixei agora os contatos do programa de extensão que eu coordeno, e os links também, os arrobas dos projetos Cidadania Ativa e Direito do Futuro. Na próxima semana nós teremos um debate do Cidadania Ativa envolvendo moda e inclusão, direito da moda e inclusão, então não deixem de participar, sigam as redes sociais para estarem aí diante dos eventos e a possibilidade de se inscrever. Perguntaram aqui sobre certificado, assim que vocês confirmarem aí a presença, 2 diazinhos já está liberado o certificado na plataforma do programa de extensão. Então, eu peço que o Daniel depois coloque aí o link para acesso dos certificados. Passo para você, então, Marcel, para o seu fechamento. Eu quero agradecer mais uma vez, né, professora Fabiane, foi minha professora na graduação, tá aí a gente
até hoje no projeto de extensão. Quero agradecer também a presença do Gustavo, da Ana, todas as que assistiram. Espero que vocês, até pelo Gustavo tinha falado, né, que vocês saiam com mais dúvidas e fome de conhecimento nessas áreas, tanto da inteligência artificial, ressurreição digital, até da própria API, né, da nossa propriedade intelectual, e que vocês tenham aproveitado o evento. Foi um evento, uma discussão muito boa, a gente trouxe alguns casos também, né, e quero agradecer imensamente pela presença e espero vocês nos outros webinários, nos eventos presenciais que às vezes tem também na UF. E é isso. Gustavo? Bom, eu quero mais uma vez agradecer a professora Fabiane, Marcel, pelo convite. Para mim é um prazer falar aqui com vocês, ainda mais dividindo o painel com uma amiga tão querida quanto a Ana, né, com quem eu tenho o prazer de trocar muitas ideias. A gente às vezes perde muito tempo filosofando questões jurídicas ali, então para mim é um prazer dividir esse painel com ela. Agradecer a todo mundo que ficou até o final aqui, que participou, que se interessou pelo assunto. Agradeço pelas palavras aqui no chat também, das pessoas que gostaram. E fico à disposição sempre, como eu disse, é só entrar em contato comigo pelas redes e tudo mais, que eu estou sempre falando sobre propriedade intelectual e principalmente ressurreição digital. Obrigada, Gustavo. Ana? Queria fazer minhas as palavras do Gus também, né? Agradecer o convite. Estou muito feliz de rever o Marcel, né? A gente trabalhou juntos por um período. E dividir a mesa com o meu colega Gustavo também. A gente compartilha alguns grupos de WhatsApp, que a gente tem várias discussões. Ops. Pode falar. Não, tá dando um eco, acho. Agora foi. Tá. E também estou à disposição, né? Deixei aqui a minha apresentação, um projeto de lei, né? Que a gente estava comentando, projeto de lei brasileiro, a tese também de doutorado do Luca, que foi a referência para as nossas apresentações, né? Deixei os links todos aqui no chat, o meu Instagram também. Eu também publico bastante assuntos sobre a questão de propriedade intelectual, os assuntos do momento. Não estou mais tão ativa como o Gus, né? O Gus faz bastante vídeos sobre o assunto. E estou à disposição quando precisarem entrar em contato também. E uma boa noite. Então, pessoal, eu finalizo aí reafirmando minha apresentação, todo evento, né? Eu sou, então, professora Fabiane Manhães, que coordena o programa de extensão. Nós temos até fogos aqui, Gustavo, para você, que está aí para a Ana Paula, estão tendo fogos aqui, doutora pela UERJ, e coordenadora, então, do programa de extensão que congrega esses dois projetos, o Projeto Cidadania Ativa e o Direito do Futuro. Atualmente coordeno a pós-graduação de residência jurídica, então aí os meus contatos, que a gente consiga, então, cada vez mais refletir sobre esse direito que a gente precisa construir juntos e que ele seja efetivo. Vou fechar a gravação e espero que vocês fiquem aqui só mais um minutinho para a gente fazer aquele print bonito da tela e guardar como recordação. Forte abraço a todos, uma boa noite.